Olá você, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou Vinícius Perro e nesse episódio a gente vai falar sobre o mercado de geração e transmissão de energia solar com o uso de inteligência artificial, internet das coisas e muito mais. E nada melhor do que a gente poder falar desse grande mercado, não só global, mas nacional também, com o líder do mercado. Na verdade, com a diretora de gestão de ativos, Juliana Santos, da Nextracker. Júlia, seja muito bem-vinda aqui ao Papo Cloud. Muito obrigada, é um prazer estar aqui no dia de hoje. Maravilha. Ju, vamos começar pelo básico aqui, né? Como é que a Nextracker tem desenvolvido soluções de fato para realmente posicionar a energia solar onde deveria, né? Está em todos os cantos do Brasil, do mundo inteiro, já que essa energia está aqui faz tempo, né? Só que a gente ainda não utiliza ela de uma melhor forma possível. Então explica pra gente aqui, como é que vocês conseguem dar uma diferenciada grande no mercado com as soluções de vocês? Não, bacana. É engraçado que, assim, é o que você comentou, você falou uma tecnologia que estava aqui e a gente não estava utilizando, enfim. Se a gente olhar, é lindo de ver justamente essa transição energética que a gente está tendo nesse momento no Brasil, onde a Sim. gente vê realmente solar ocupando uma posição cada vez maior, e é a primeira vez, vou dizer desde que eu comecei, né? Mas enfim, é a primeira vez que a gente tem, Ok. inclusive, o Brasil dentro dos 10 países no ranking da energia solar. Então, foi surpresa essa? Muito. Eu tô A aqui. última, a última vez que eu olhei era a oitava posição, mas eu, sei lá, tenho uma esperança aí que vai que até o final do mês a gente chega em sétimo, ou melhor ainda, porque assim, vem acontecendo cada vez mais rápido. É o que você falou, né? De onde está o componente da tecnologia nisso? Se você tem uma placa parada, né, painel solar, você vai produzir X. Se Sim. você pega esse painel solar e coloca ele para acompanhar o Sol, né, no eixo aqui leste-oeste, né, fazendo esse movimento, você pode produzir X mais 30, 32%. Tem locais no Brasil que a gente já registrou até um ganho de 37% em Caramba, momentos isolados. sensacional. Então, exato, essa é a Nextracker. Então, o que a gente faz? A gente tem hoje a tecnologia mais acurada do mercado, que garante que você vai ter o painel exatamente posicionado para o sol. Ganhando eficiência extrema, né? Essa é a ideia. Exatamente, ganhando eficiência extrema. Então, assim, do ponto de vista da acuracidade do equipamento, eu vou ter posição do sol mais ou menos 1 grau. E a gente pode justamente configurar esse sistema para que qualquer coisa que eu tenha uma variação superior a isso, eu contabilize ele como indisponível para que justamente possa existir essa atuação. Agora, Ju, nesse contexto que você falou, desse traqueamento, né, do sol, obviamente existe um mercado de painéis solares, existe inclusive as fazendas solares, existe residências, condomínios, áreas industriais, enfim, o Brasil tem vários segmentos que já utilizam esses painéis, mas eles ainda não têm essa inteligência, né? Se a gente fosse falar o tamanho desse mercado que ainda tem para explorar e trazer essa potencialidade máxima desse sistema, que é um sistema que eu acho que está mais do que comprovado, que vai ser a grande diferença para o futuro, para o século XXI. A gente está aqui nos as 3 primeiras décadas ainda não completas do século XXI, mas eu tenho certeza que a energia solar vai ser o grande diferencial. Mas qual é o mercado que a gente tem aqui no Brasil? Então, vamos lá. Primeiro, é bem bacana que a gente separe em duas vertentes, o que a gente chama de geração distribuída e o que a gente chama de geração centralizada, Maravilha. tá? Então, vamos lá. Dentro da geração distribuída é um pouquinho mais complexo do que isso, mas só para ilustrar para a gente. Então, o painel que a gente tem instalado nas residências ou pequenas instalações que estão em lugares remotos, de alguma maneira a gente pode classificar que tudo até um horizonte próximo de 7 MW a gente chama de geração distribuída. Onde nós da Nextracker atuamos? No que a gente chama de geração centralizada, tá? Então, hoje a gente tem mais de 40% do mercado nacional, mais de 30% do mercado global, tá? Maravilha. Então, vamos dar nortes. Se eu falar de hectares, hectares não, então vamos falar diferente, vamos falar de campo de futebol, porque a gente é brasileiro? Mais fácil. Como bons brasileiros, qual foi a primeira usina que a gente teve no Brasil, nós da Nextracker? A usina de Pirapora, em Minas Gerais. Legal. Tá? E ela é justamente assim, ela é um momento aí disruptivo que a gente fala, né, da energia solar do Brasil.
ela tem mais de 1.000 campos de futebol. Uau! Então, isso é o que a gente chama de, de usina de geração centralizada. Isso, obviamente, a gente transformando essa unidade de medida para campos de futebol, 1.000 campos, ok, é impressionante. Mas tem mais de 1.000, né? Não, tem mais. E assim, só para lembrar, essa foi a primeira que a gente fez no Brasil, que foi a usina de Pirapora, 400 mega. Na realidade, 398. Okay. A gente diz 400 mega. E ela tem isso, 1.024 campos de futebol é o tamanho dela. Isso iniciando a construção em 2016. Nos últimos meses aí, a gente teve uma outra entrando em operação de 1,2 giga, também no norte de Minas. Isso daria mais ou menos em quantos campos? Daria para a gente fazer uma proporção? Então, sim, mas aí faz parte das coisas de quando a gente vê a tecnologia avançando, tá? Então, quando a gente estava lá atrás fazendo a produção, construindo Pirapora, nós tínhamos painéis na ordem de 300 watts, que só produzia energia de um lado do painel. Nesse momento de hoje, o que a gente tem? A gente tem painéis que eu não vou dizer exatamente a potência, tá? Mas assim, de mais de 500 watts por painel. E a outra coisa interessante é que o painel ele passa a produzir energia dos dois lados, tanto do lado de cima quanto do lado de baixo, que é o que a gente chama do coeficiente bifacial do painel. Sim. E uma outra coisa dentro desse horizonte também é o seguinte: quando eu passo a produzir energia também na parte de baixo do painel, muda muitas coisas em relação a como é que eu otimizo a geração de energia desse painel. Então, falando do nosso produto, né, do tracker, ao invés de eu me preocupar só em ter ele virando, né, acompanhando o sol, eu gero outras preocupações. O que pode ser feito para aumentar a captação de energia dele nessa parte de baixo do painel? Então, aí a gente vem com uma sequência de estudos a respeito de quais foram as alterações no produto, para que eu não tenha nenhuma sombra na parte de trás do painel. Qual a exata distância desse painel do chão para poder aumentar a geração de energia? Porque pensa, se eu estou pegando o reflexo da energia do solo e voltando no painel, se eu tiver esse painel muito alto, eu perco esse reflexo. Exato. Qual é o ótimo? Então, isso faz parte das barreiras tecnológicas que foram sendo vencidas para chegar onde estamos. Cara, isso é muito legal. Então, muito legal, Ju. Muito então, voltando à sua pergunta, tá? Então, vamos lá. De 2016 para cá são 8 anos, 7 anos? Matemática. Aproximado. Vamos arredondar. Aproximado. Então, vamos dizer o seguinte. Lá atrás, a gente tinha painel de 300 watts. Hoje eu tenho um painel de mais de 500. Lá atrás, eu produzia energia só de um lado do painel. Hoje eu produzo energia dos dois lados do painel. E a outra coisa interessante também é que lá atrás, eu tinha um sistema mais limitado em relação ao controle desses painéis. Hoje eu tenho muito mais coisas envolvidas a isso. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma antena GPS para fazer essa correção do algoritmo de traqueamento de maneira diária. E uma outra coisa também hoje a gente tem uma coisa que se chama True Capture, que eu conseguir controlar todas essas filas nesses rastreadores de maneira individual para que eu não tenha sombra. Então, hoje, eu posso ter um painel mais próximo do outro, porque eu vou conseguir trabalhar para fazer essa correção das sombras. Então, respondendo a sua pergunta, de 400 mega para 1.2, são 3.300 campos de futebol? Não, não são. Não são. Pela eficiência. Não são. Exatamente. Caramba, que legal. Eu tô assim, impressionado, porque esse conceito de você aproveitar a energia que também vem do solo, né? E aí me conecta também um artigo que eu vi falando sobre alguns painéis solares sendo implementados em grandes represas, né, na parte da água e também em grandes lagos. Eu não sei se você já tem algum trabalho direcionado, porque na pesquisa que eu tinha visto, era justamente para diminuir o fator de evaporação daquela água que estava represada ali, né? Seja do lago ou de uma represa,
para aumentar a eficiência do lugar. Aí eu não sei se, de repente, esse fator que você aproveita energético do solo daria para aproveitar ali também numa lâmina d'água. Daria sim para fazer algo desse tipo? Eu não sou especialista nesse sistema, tá? Ok. Mas assim, e isso é uma coisa que eu acho fascinante sobre energia solar em relação ao quanto ainda pode ser explorado, tá? Então, esse que você comentou dessas usinas flutuantes, elas vêm no caráter do que a gente chama de GD, geração distribuída. Serão usinas menores de alguma forma, até pelas características e tudo mais. Então, esse eu não sei te responder muito. Na minha cabeça, eu vejo uma série de coisas assim, de não poder pegar essa bifacialidade do painel. Sim. Porque eu não vou ter essa distância, né, para poder fazer esse reflexo da lâmina d'água. Mas não sou a pessoa mais ideal para te responder. Mas fica aqui a curiosidade, né? Quem sabe com o estudo de vocês aprimorando, descubra ali um grau de refração que faça sentido. Vai ser legal também. Não, sim. Mas o que você comentou, né? Então, assim, se a gente for até pensar do ponto de vista, assim, de pensar quais são os principais desafios quando a gente olha para frente. Pensando no tamanho da usina, o que a gente comentou dos vários campos de futebol e tudo mais. Onde está o desafio? Por exemplo, o solo. Você consegue imaginar uma região do Brasil em que você tenha 2.000 campos de futebol totalmente, a gente fala flat, né? Totalmente plano. É complicado. 100% plano é complexo. Então, e daí faz parte, né, das coisas que vão acontecendo, ou de maneira... Não é de maneira orgânica, não. Tem muito estudo, muita pesquisa e desenvolvimento envolvida nisso. Mas, por exemplo, antigamente a gente só conseguiria montar uma estrutura metálica dessa, e até para uma referência, tá? Quando eu falo um rastreador, eu estou falando de até 130 metros de comprimento, tá? Então, este é um rastreador. Então, eu tenho, né, esses painéis, né, distribuídos em 130 metros de comprimento. Então, antigamente, todo este rastreador, né, vamos dizer que é meu braço aqui, ele tinha que estar flat, ele tinha que estar dentro dele aqui, eu não podia ter inclinação. Hoje não. Hoje, tendo maior conhecimento sobre aço, maior conhecimento sobre estrutura e sobre tudo mais, a gente tem um outro produto, depois eu divido uma imagem com você, que é o XTR, que, por exemplo, eu já posso trazer ele nessa inclinação. Legal. E aí acompanha um relevo, né, do solo? Acompanha o relevo do solo. Então, assim, isso faz parte, assim, das coisas, né, das barreiras tecnológicas que elas vão sendo vencidas quando a gente está falando de energia solar. Então, o grande desafio da energia solar pensa que as usinas, elas vão ser cada vez maiores. A gente sempre tem que buscar otimizar o máximo possível da geração que o painel pode te fornecer. Agora que você imaginou, né, lá, os 2.000 campos de futebol e tudo mais, como é que a gente faz, né, construção civil, né, que no final do dia é como se fosse uma construção civil, com uma acuracidade milimétrica. Então, quando eu digo que o painel ele não vai ter uma variação superior a mais ou menos 1 grau, eu estou dizendo que eu não vou ter essa rotação superior a 1 milímetro, mais ou menos 1 milímetro. Pressão cirúrgica. Sim, mas aí entra na parte que você gosta. Aí é quando a gente começa a falar de controle, de IoT, de rede de comunicação, de data science, de todas essas coisas. Mas isso, Ju, que você está falando, assim, muda muito a percepção de um sistema que a princípio estava resolvido, né? Eu tinha lá uma estrutura fixa dos painéis, ok, deixa o sol fazer o trabalho, deixa a placa também fazer o trabalho e tchau. Mas esse olhar bem milimétrico é onde você consegue trazer a eficiência ao máximo, ao extremo daquela tecnologia. E é justamente para não simplesmente aumentar a sua capacidade. Feito lá no início, você comentou, né? Não é necessariamente ter mais campo para fazer mais. Pelo contrário, é usar o que tem para fazer melhor, entregar um resultado mais eficiente, mais performático e um custo mais barato, né? Cada vez aumenta a eficiência e diminui o custo. Eu acho que é a regra de ouro de todo gestor, né? A famosa da curva de Moore, né? Sim.
Isso que é legal, isso que é legal. Agora, Ju, considerando, obviamente, ok, você tem a sua jornada na Nextracker, mas para você chegar na posição que está hoje, não foi tão milimétrico assim. Teve vários ajustes que você teve que fazer. Conta aqui um pouquinho da sua trajetória para a gente conhecer também, por favor. Tá bom, então vamos lá. Eu tenho 20 anos de experiência profissional. Desses 20 anos, Massa. foram 15 anos trabalhando dentro da indústria, tá? Se for para classificar, eu diria como engenharia de processos e implementação de novos projetos, tá? Dentro desse engenharia de processo e implementação de novos projetos, eu sempre tive Lean e Six Sigma muito forte dentro, né? Dentro da minha mente, assim. Então, eu vim de produção de telefone celular, produção de impressora, esse era o meu core de conhecimento. Aí eu passei por injeção plástica, que foi, né, uma quebra de paradigma para mim, e depois eu entrei na Nextracker. Então, quando eu vim para a Nextracker, eu trouxe essa bagagem de implementação de processo, de o que a gente poderia fazer nesse sentido, mais todo esse conhecimento, né, de estatística, de Lean, de Six Sigma. Então, eu comecei na Nextracker há mais ou menos 5 anos atrás. A gente estava justamente já construindo essa usina que eu comentei com você, que foi a usina de Pirapora. E vamos lá, né? Daí tem várias coisas. Por exemplo, Pirapora, 5 anos atrás, não tinha sinal de celular. Então, você ia para lá, não dava para fazer nenhuma pergunta para o Google, tá? Bem colocado. Não dava para fazer questionamentos no meio do dia para o Google. E, assim, tinha uma série de barreiras e novidades. A energia solar era muito nova no Brasil. Sim. Eram pouquíssimos brasileiros, a maior parte do time que a gente tinha em campo. Eles eram gregos, eles eram espanhóis, eles eram de outras nacionalidades. E foi assim, foi por isso que a gente sempre diz que foi assim, o start da energia solar no Brasil, um momento em que a gente começou a criar a base do que a gente tem hoje. Então, olhando de 5 anos para hoje a gente também tem uma empresa sólida, estruturada no Brasil, e, por exemplo, hoje nós temos aqui no Brasil 70 pessoas trabalhando com pesquisa e desenvolvimento. Que massa. Então, além de a gente ter esse ponto de que tudo que a gente faz hoje é conduzida por brasileiros no Brasil, a gente também está suportando a iniciativa da empresa de novo portfólio de produto, de avanços tecnológicos, também contribuindo desse ponto de vista aqui do Brasil. Então, eu sou formada em engenharia mecatrônica, MBA em gerenciamento de projetos, iniciei o curso de Data Science, que é uma das paixões à parte que eu tenho. É ótimo. Isso que é legal. E uma outra coisa bacana também, que hoje a gente comanda a América Latina a partir daqui, da cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo, Brasil. É a nossa sede hoje de comando da América Latina. Que legal, Ju, que legal. Você deu uma deixa bem legal aqui. Já que vocês operam a América Latina a partir de Sorocaba, que você está falando, né? Como é que está, então, a proporção dos outros países na América Latina? Já tem algum país que está mais avançado no uso da tecnologia ou não? Ou ainda o Brasil se destaca ou está tudo muito igual? Conta aqui um pouquinho pra gente. Vamos lá. No dia de hoje, Brasil número 1, México número 2, Chile número 3. Depois a gente vem aí com uma sequência de menores, Argentina, Uruguai. A gente tem uma propensão positiva da Colômbia começando a utilizar a tecnologia. Existem alguns parques instalados em Honduras também. Então, assim, vem nesse sentido. Mas é interessante, por exemplo, se eu voltar em dezembro de 2020, o Brasil, ele representava mais ou menos, eu acho que em torno de 15% da América Latina. Ok. Hoje o Brasil representa 60% da América Latina. Nossa. Então, cresceu bastante. Cresceu muito. Exatamente. Essa é a alteração que a gente tem. Então, em dezembro de 2020, eu tinha 700 mega operando no Brasil. Hoje, só Brasil, considerando que a gente está construindo, que a gente já está, né, operando, já está funcionando, a gente tem mais de 8 GB.
Então, é mais de 10% de crescimento em 3 anos. Menos de 3 anos, 2 anos e meio. Mais de 10% não, mais de 10 vezes de crescimento. Não, com certeza. Esse número é bastante expressivo e eu acho que, de novo, eu gosto de enfatizar uma coisa que eu estou percebendo muito na sua fala, Ju, que é a questão da eficiência, né? Às vezes a percepção que a gente tem, quando a gente estuda um pouquinho da área de engenharia, né? Que é quanto mais coisas eu colocar naquele meu sistema, melhor ele vai gerar o resultado, ou o resultado vai ser maior. E vocês estão dizendo, a sua fala para mim está muito clara. Não é isso. Não é quer dizer que você precisa de mais área, mais painéis. Ok, isso também, mas eles serem mais eficientes, mais propensos ao detalhe milimétrico que vai fazer a diferença da performance. Então, a busca da performance para vocês parece que para mim é a homepage, né? Você abre o computador todo dia de manhã e fala, cara, como eu consigo performar uma parada que já tá muito massa, né? Então, perseguir essa performance tá no DNA de vocês? Sim. Sim, está. E uma coisa interessante que, assim, é o 0,5%. Os ganhos que a gente trabalha, os ganhos que a gente busca aqui, é o ganho de 0,5%, é o ganho de 0,3%. Porque esse é exatamente o ponto em que a gente está hoje. Igual eu vou te dar um outro exemplo, tá? Tá vendo esse excelente essa ilustração? Então vamos dizer que isso aqui é um painel solar, tá bom? Ok. Então o que acontece? Se você tem uma sombra aqui, ó, na pontinha do seu painel, sim, esse seu painel vai estar produzindo 0. Por quê? Muito tempo atrás, quando você ouviu falar de energia solar em cima da casa de alguém, também deve ter alguma história de que pegou fogo, qualquer coisa nesse sentido, mas isso há muito tempo atrás. Então, hoje, todos os painéis, eles vêm equipados. Você lembra dessa? Lembro bastante. Então, hoje todos os painéis, eles vêm equipados com um sistema de proteção, tá? Então, eu tenho barramento de diodo aqui na parte de baixo do painel. Todas as vezes que eu tenho uma sombra, porque um painel ele é constituído de várias células, então todas as vezes que eu tenho uma sombra aqui na parte de baixo do painel, ou até se vir uma folha voando e colar no meio do painel aqui de alguma forma, então eu vou ter uma diferença de potencial entre uma célula e outra. Sim. O que esse barramento faz? Esse barramento ele é ativado nesse sistema de proteção e ele pega esse painel e ele tira do circuito. Antes ele continuava aquecendo. Só isso. Exatamente. Antes ele iria aquecer e ele chegaria num ponto de formar um curto e a gente teria de fato um acidente, tá? Então hoje não. Então essa foi uma primeira tecnologia do ponto de vista de segurança. Tendo dito isso, é o que eu comentei contigo. A partir do momento que eu tenho uma mínima sombra aqui, esse painel não vai funcionar, tá? Então, o que a gente tem? Todos os painéis, eles estão aqui, né? Um do lado do outro. O terreno, ele não é plano, então eu tenho essas ondulações, certo? No início do dia e no final do dia, então eu vou ter um painel, ele vai fazer uma sombra nesse outro painel aqui. Então, o que a gente tem? A gente já vai chegar no 0,5%, tá? Então, o que a gente tem? Eu vou um drone para eu saber exatamente qual é a altura de cada um desses painéis. Sim. E com base nisso, eu trago essa altura absoluta, que é o que a gente chama de as-build, para dentro da programação, para vir fazendo esse ajuste. Esse foi um primeiro ponto que a gente fez, que é o que a gente chama de True Capture. Inicialmente, a gente teve sites em que a gente teve um aumento de geração de até 5,7%, se eu não me engano, fazendo essa primeira alteração. Ok. Eu gosto de uma expressão que fala que a melhor elogio que você pode ter para uma ideia, para alguma coisa que alguém te apresenta, é quando você diz, nossa, como eu não pensei nisso antes? Melhor elogio. Tá? Sem dúvida. Aí, como ninguém nunca pensou nisso antes, tirou-se esse barramento do ponto de vista do painel ainda, tá? Tirou o barramento daqui da ponta e trouxe o barramento para o centro, que é o que a gente chama do half cell. Uma vez que isso foi feito, então eu posso ter sombra até metade desse painel. Sim. E a parte de cima dele ainda vai estar produzindo, porque ele passa a ser 2 painéis individuais. Sim. O que aconteceu? Hã? É um 2 em 1, né? Exatamente, é um 2 em 1. Aí vem o que eu comentei com você do 0,5% do 1%.
que a gente descobriu? Muito estudo. Se ao invés de trabalhar para que eu não tenha sombra nenhuma, eu divido esse meu período da manhã e da tarde, né? Até eu entender qual é o ótimo, onde eu inverto a lógica. Eu vou deixar ele sombrear até metade, para que eu tenha essa metade de cima produzindo o seu ótimo dentro daquele período. Com isso, eu posso ter até 1% a mais de geração de energia do que no modelo anterior, onde eu eliminava a sombra. E matava o painel todo, né? Exatamente. Nossa. Cara, eu acho que é incrível, assim, essa percepção. E deixa também claro que é algo vivo, né, Ju? Porque, assim, é o baseline sempre sendo construído, reconstruído e reanalisado. Porque a gente sabe, bem, só para contextualizar, para quem está vendo ou nos ouvindo, a Terra, ela gira, mas não é um giro perfeito, né, que nunca muda. O Sol, ele nunca brilha do mesmo jeito todos os dias. Uma série de coisas acontece. Então, esse ajuste fino faz com que a tecnologia ela também perceba essas pequenas variações, né, do que está acontecendo no mundo externo, e ele ir regulando os painéis e sim buscar a eficiência. Então, é algo que não é estático e não se move muito programado, se move de acordo com o que precisa se mover. Isso é inteligência. Exatamente. Agora, deixa eu te falar outra para entrar aí na lista do conteúdo. Sabe qual é o nome do movimento que o Sol faz no céu todos os dias? Ah, não lembro. Não? Não. Analema. Analema? Analema. Não conheci esse nome. Que legal. Ou como que fala? Dentro de um dos trabalhos que a gente faz, né, o que a gente comentou, então, a energia solar ainda é novidade no Brasil, tá? Ela é instalada, né, em lugares mais remotos, então um dos trabalhos que a gente faz é justamente treinar esta comunidade próximo de onde uma usina vai ser construída, para que eles possam ir trabalhar na usina, tá? Sim. Então, dentro disso, a gente tem o programa onde a gente treina todos os públicos e a gente tem um programa que também aí mora no coração em que a gente tenta engajar mais a mão de obra feminina para trabalhar nos parques. E sempre o conteúdo número 1 da aula é exatamente isso. Você sabe qual é o nome do movimento que o Sol faz no céu todos os dias? Analema. E aí vem o primeiro caráter de surpresa, que é justamente isso. Você entender que o Sol não está todos os dias na mesma posição no céu. E você ter um sistema que consiga capturar isso para programação, para o funcionamento Sim. dele, também faz a diferença no tal do 0,5%, 1% de geração. E esse programa que você está falando aí, não estou falando do programa, só para deixar claro, viu, pessoal? Não é o programa do computador, não. não é esse programa. O programa justamente desse de inclusão das pessoas. Fala um pouquinho mais aqui pra gente. Tem algum case de sucesso já pra gente compartilhar aqui? Porque eu acho bem interessante, porque associa uma alta tecnologia a uma área remota e você consegue também trazer a capacitação daquelas pessoas e faz uma inclusão. Não é exclusão, isso aqui você não mexe, só cede a terra. Não é isso, é muito mais. Fala aí aqui pra gente, Ju. Exatamente. Eu até vou te falar uma outra coisa que é o seguinte, nas próximas semanas e próximos dias, a gente também vai estar lançando uma série de, não sei se chama matéria, mas enfim, que se chama Do Ouro ao Sol, que é justamente acompanhando o norte de Minas nesse primeiro momento e entendendo quais são todos os impactos que a construção de uma usina tem ao redor nessa comunidade, tá? Então, esse em breve a gente vai ver, se chama Do Ouro ao Sol, que a gente fez, tá? O que é esse programa? Então, vamos agora, esse outro, né? Eu chamo ele de Half of the Sun, metade do Sol, tá? Se for para traduzir. Qual que é? O objetivo final é que a gente chegue em uma situação em que a gente tenha metade do efetivo trabalhando com parque solar e seja feminino, tá? Quando você olha para essas regiões onde as usinas de grande porte elas são instaladas, são regiões economicamente mais precárias, onde existe muito de um abandono parental e uma série de outras características, e regiões que até então elas
existiam mais do trabalho informal, elas existem mais do trabalho informal. Então, a gente teve um primeiro trabalho desse, que na realidade foi conduzido por um cliente nosso, que se chama Atlas, um trabalho incrível, que a princípio a gente só fez parte do trabalho deles, que é de captar a mão de obra feminina e convencer essas mulheres que elas poderiam trabalhar numa usina. Primeiro programa, eu vou te dizer que teve praticamente um total de 0 mulheres inscritas, porque quando você olha para uma usina solar, e, por exemplo, um sistema desse que eu comentei com você, a gente está falando de 6 toneladas. Se eu te disser, vamos trazer uma mulher para montar um sistema de 6 toneladas, o que você acha desse approach? Só que, assim, não é muito convidativo, né, no início. Assim, não é muito convidativo, certo? Exato. Só que, assim, são 6 toneladas depois que ele está montado, mas ele é feito de uma série de pequenas peças e é um trabalho muito, muito menos custoso do que um trabalho de lavoura, do que um trabalho de agricultura, de coisa nesse sentido. Então, a gente começou a treinar as meninas, das mulheres, né, nesse sentido de, primeiro, o convencimento. E tem uma frase que a gente gosta muito também, que diz assim, eu não posso ser o que eu não posso ver. Então, num primeiro momento, elas nunca tinham visto mulheres trabalhando com energia solar, então elas não entendiam que elas poderiam começar a trabalhar com energia solar. Num segundo momento, depois que formou a primeira turma, que essa primeira turma começou a trabalhar, hoje a gente tem, inclusive, dificuldade de treinar todo mundo, porque hoje nós temos mais inscritas do que vagas em alguns momentos para aplicar esse treinamento. É um problema bom, né? É o famoso problema bom. Um problema bom. Eu diria assim, eu até o dia de hoje eu já devo ter treinado mais de 400 meninas. Dessas 400, mais de 300 entraram para trabalhar e mais de 200 seguem trabalhando em parques solares até o dia de hoje. Que legal, cara. Que legal. Nossa, isso eu acho que muda muito o jogo, porque esse conceito da inclusão, mas mostrando que dá para fazer, e também traz uma visão bem diferente de que isso é um trabalho muito braçal, que não é para você, né? E pelo contrário, traz aquele senso de pertencimento, de olhar para aquilo ali, porque olhar para uma usina, olha assim, cara, o tamanho desse negócio aqui, fui eu que ajudei, fui eu que contribuí, eu tô ali também. É muito massa, eu acho que eu fico imaginando aqui, de longe, né, imaginando o brilho nos olhos daquelas pessoas que estão lá vivendo a coisa em si. Deve ser muito, muito massa, pô. E para você que trabalha, que tem esse contato nessa capacitação, deve ser uma satisfação enorme, né? Eu sou suspeita. Eu sou extremamente suspeita e, assim, é extremamente gratificante, tá? Quando você vai até, né, uma usina visitar ou fazer alguma atividade, e uma dessas meninas, elas me param para falar, oi, Ju, lembra de mim? E sim, vou lembrar, porque a gente passou um período junto, fazendo e tudo mais. Com nomes eu sou péssima, mas assim, você vê, e na maior parte das vezes você vai, inclusive, lembrar da história. Então, assim, é bacana. É bacana você entender o impacto positivo na vida das pessoas, você entender o impacto positivo no meio ambiente. Igual uma outra coisa, né? E só, deixa eu mesmo me interromper para falar. Uma das grandes coisas para mim foi como eu me surpreendi entendendo toda a tecnologia que existe ao redor de um sistema de traqueamento. Então, por exemplo, nesse momento, uma outra coisa que a gente vem trabalhando muito, pegada de carbono. Sim. Então, todo o estudo de ciclo de vida do produto, gerando base de dados, e pensando já, ok, agora eu tenho toda essa base de dados, quais são os drives, quais são as alterações que isso vai me dar, para que sim, que a gente tenha um impacto positivo na vida das pessoas, que a gente tenha um impacto positivo no ambiente, para que a gente tenha um impacto positivo do ponto de vista de geração, porque cada 1% a mais que eu conseguir melhorar na sua geração é 1% a menos de terra que você vai precisar e é 1% a menos, assim, vamos dizer, no seu CAPEX total, né, no que você tem para fazer a instalação ali. Poxa, Jô, eu tô aqui mega emocionado. Acho que é um dos episódios que eu mais fiquei, assim, contente. Todos são massa, todos. Eu sou apaixonado por todos aqui que passaram.
Mas esse eu acho que toca diferente porque tem um olhar muito, muito preocupado no detalhe. Eu acho que a gente quer fazer grandes coisas, pegar grandes resultados, né? 700.000%, aquelas coisas tudo que é muito massa. Mas quando você começa a ir no micro, é para gerar um resultado macro, né? É para gerar um resultado muito maior do que aquele ponto percentual que subiu ali, que ok, mas o que reverbera é muito maior do que tudo isso. Muito massa, pô. Que massa, viu? Eu tô aqui felizão. Então faz o seguinte, vem visitar a gente. Vamos embora. A gente tem aqui em Sorocaba um laboratório, a céu aberto, porque é realmente uma usina, que é um laboratório. A gente tem um centro de excelência em energia solar. E o nosso slogan é inovando a energia solar no Brasil, porque é o que a gente acredita que a gente está fazendo. Então, assim, parte do que a gente oferece hoje, sem custo, está aberto para pessoas da área, está aberto para estudantes, está aberto para pessoas que querem conhecer mais. Então, hoje a gente oferece cursos de dimensionamento fotovoltaico como step inicial para você entender o que é energia solar, como um painel funciona, regulação, básico de tudo. A gente tem treinamento de campanha geotécnica para você conhecer mais sobre o solo. Tem treinamentos para você fazer um dimensionamento realmente, assim, de você ir no software correto, fazer um projeto de um parque. Temos tudo aqui. Quem tiver interesse também pode procurar no nexttracker.com, que a gente tem lá também a lista dos cursos. Muito, muito bom, Ju, muito bom. Bem, eu estou muito feliz. Aceito o convite, a gente marca, dá um jeito de a gente combinar essa visita aí on-premise. É um termo que a gente usa muito também, né? Localmente. Usando um termo técnico aqui. Agora, Ju, finalizando o nosso bate-papo aqui, eu sempre peço para os meus convidados para a gente refletir junto sobre o que ele pensa sobre esse tema, né? E que é o tema que eu crio todo o pano de fundo aqui do Papo Cloud. A resposta, normalmente, ela pode ser técnica, não técnica. O que eu sempre peço é que a resposta venha do coração. O que você acha? Tá bom? Então, bora lá. Para a Juliana Santos, o que é essa tal da computação em nuvem? Vamos lá. Fascinante. Fascinante, tá? Qual é o ponto 1? Acumula dados. Acumula dados e vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, até que você chega num nível que você consegue organizar isso e você vai ser surpreendido para respostas de perguntas que você nem havia feito ainda. Então, quando eu falo do meu setor, e a gente fala justamente disso, né? O que eu vou ter? Eu vou ter 0,2%, eu vou ter 0,5%, eu vou ter 1% em locais e com pequenas alterações que eu nem imaginava que era possível fazer. Então, para mim, assim, hoje, no Brasil, eu tenho 100% de acesso remoto a todos os ativos que eu tenho instalado funcionando. Eu estou acumulando dados de todos esses parques e analisando. Maravilha. Analisando para entender o que pode ser feito. Olha aí. Sensacional, Ju, sensacional. E agradeço pela sua participação aqui, viu, Ju? Muito bom, adorei, mas também não vai sair de mão vazia não, viu? De Recife para Sorocaba, um presente aqui para você, o pessoal da MIT Technology Review, que é parceiro aqui do nosso canal, ele vem oferecendo um exemplar gratuito aqui que vai para sua casa, para a gente continuar aumentando nosso nível aqui de conhecimento e de conteúdo bacana aqui do Brasil. Presente para você, viu, Ju? Brigadão e até a próxima. Claro, quem sabe é um prêmio isso aí, viu? Muito obrigada. Maravilha, maravilha. Bem, e você que tá vendo ou nos ouvindo, o que você achou do bate-papo com a Ju? Olha, um dos episódios que eu mais me emocionei. Incrível. A tecnologia realmente revolucionando para o mercado, revolucionando quem precisa. As pessoas. 1% faz diferença, 0,5% faz diferença, 0,1% faz diferença, faz. Não meça esforços para melhorar o seu processo. Não importe o percentual que cresça. E para melhorar o processo ainda, link na descrição da Nexttracker para você conhecer. E quem sabe se você é da Sorocaba ali, região, marcar uma visita também lá no escritório deles para fazer esse treinamento e ter um nível de capacitação otimizado. Obrigado pela sua participação e audiência. A gente continua esse bate-papo lá no nosso Papo Cloud Makers, link na descrição. E aí, tá na nuvem?